Novamente aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Iniciemos com a oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, da mesma forma que na videoaula anterior, falaremos do assunto conexo com a penitência, que é a mortificação, que também, em larga medida, é esquecida por uma grande parte da igreja. Certa vez, dei aula para catequese de adultos. Em uma reunião de catequistas, falei sobre o tripé do progresso da vida espiritual, que seria a oração, a mortificação e a vida sacramental. E logo a seguir, uma catequista interpelou perguntando o que era mortificação. E ela era catequista. Ou seja, nem sequer sabia a palavra, talvez até praticasse alguma coisa, mas não sabia, ou seja, não tinha conhecimento nenhum. E é sobre esse tema da mortificação que trataremos na aula de hoje. Assim como a penitência, a mortificação ajuda também na expiação das faltas passadas, né? Na satisfação dos pecados passados, né? Mas a finalidade primordial da mortificação não são tanto as faltas passadas, mas é se precaver, ou seja, é criar uma proteção para o nosso autodomínio para o futuro, para que não pequemos mais, diminuindo com isso assim o amor das coisas prazerosas, que é sempre a fonte dos nossos pecados. Então somos muito atraídos pelas coisas prazerosas, por aqueles que nos dão alguma satisfação, e isso origina pecados. Então a mortificação procura diminuir o ímpeto dessas paixões, dessas inclinações para o mal. A mortificação, mesmo na Bíblia, nos Evangelhos e no Novo Testamento, ela recebe diversos nomes. No Evangelho de São Lucas, capítulo 14, ela vai ser chamada com o nome de renúncia, né? Então, Jesus vai dizer: do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meus discípulos. Então aqui ela é uma renúncia, ou seja, um desprendimento dos bens exteriores para que se possa seguir Jesus. É apresentada nesse sentido de renúncia. Mas também, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, ela é colocada como uma abnegação ou uma autorrenúncia. Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, é Jesus falando agora de renunciar a si próprio. Então, é auto-renúncia e abnegação. Ela é chamada também de mortificação propriamente dita. E isso está lá em Colossenses e também em Romanos. Em Colossenses, vamos ler: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Mortificai, mortificação. E na carta de São Paulo aos Romanos: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, mortificar as obras da carne, viveremos. Mortificação. Também, a mortificação é conhecida pelo nome de crucificação da carne e de suas concupiscências. Na carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então, crucificação da carne. E também a mortificação é tratada pelo nome de morte e sepultamento. Então São Paulo aos Colossenses vai dizer: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E também na carta aos Romanos vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Todos esses nomes podem ser resumidos na palavra mortificação. Além disso, também tem mais alguns. Do despojamento do homem velho. São Paulo aos Colossenses vai dizer: vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo. E ainda também a mortificação é usada como sinônimo de luta, de esforço. São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, na 2 Timóteos, né? Combati o bom combate. E também em 1 Coríntios: castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído
depois de eu mesmo ter pregado aos outros. Vejam a abrangência disso, só por aí já podemos dimensionar, né, a importância que existe a mortificação na vida cristã. Mas existem outras expressões mais modernas que falam em reformar-se, ou governar-se a si mesmo, ou então educar a vontade, ou então orientar a alma para Deus. Todas essas expressões novas aí, elas estão corretas, desde que se saiba. Veja que elas têm muito mais um conceito de finalidade, né? Reformar-se, a mortificação visa reformar-se. Governar-se a si mesmo, claro, ela visa isso. Educar a vontade, também, disciplinar a vontade. E orientar a nossa alma para Deus. Tudo isso é a finalidade da mortificação. Então, essas expressões, sim, estão corretas, desde que não se perca de vista que é impossível reformar-se e governar-se a si mesmo sem combater e mortificar as más inclinações que existem em nós. Ou seja, sem esse combate, essa luta e esse esforço que nós vimos lá nos outros conceitos de mortificação que estão na Bíblia. E também não podemos perder de vista que educar a vontade não é possível sem mortificar e disciplinar os apetites inferiores, as nossas más inclinações, os nossos sentidos exteriores, os nossos sentidos interiores, as nossas faculdades, como a gente vai ver nas próximas aulas. Né? E que também não é possível orientar-se para Deus, ou seja, ter uma vida completamente dedicada a Deus com o fim último e único objetivo da vida, se não nos desapegamos das criaturas, nos despojemos dos nossos próprios vícios. Então é o desprendimento, é o desapego das criaturas que também está no conceito de mortificação. Ou seja, é preciso que se una esses dois aspectos. Mostrar o resultado, sim, reformar-se, educar a vontade, mas não dissimular, não querer com isso dissimular o esforço que se deve fazer para atingir esse resultado. Então é só apenas uma questão de um pouco de cuidado, tendo em mente que o que significa, o que está por trás da palavra reformar-se, governar-se a si mesmo. Então, podemos entender que a mortificação é, antes de tudo, uma luta contra as más inclinações para submeter o nosso ser à nossa vontade, e esta a Deus. Pelo nosso intelecto, a nossa razão, pela iluminação, pela fé, pautados pela iluminação da fé, nós sabemos aquilo que é certo, que é correto. Então o nosso entendimento diz a vontade, isso é certo, é a vontade. Mas a vontade inclina-se sempre para o que é prazeroso, para o que satisfaz, e por isso às vezes se rebela. Então a mortificação é um meio para submeter essa vontade à vontade de Deus, submeter essas más inclinações nossas a nós mesmos, ou seja, termos domínio próprio, para daí podermos entregarmos com eficácia a Deus. Então, a mortificação claramente, ela é um meio, não é uma finalidade. A finalidade é rumar para Deus, orientar-nos para Deus, como já dissemos. Mortificamos-nos, né, então, para viver uma vida mais elevada, né, uma vida de união com Deus. Desapegamos-nos dos bens materiais para melhor possuir os espirituais, sempre como meio. Renunciamos a nós mesmos para possuir a Deus, né, desprezando a nós mesmos, possuindo Deus. Lutamos, ou seja, um sinônimo de luta, de esforço para conquistar a paz. Morremos para nós mesmos somente para viver a vida de Cristo, uma vida em Deus. Então, a finalidade é sempre a união com Deus, a finalidade da mortificação. Daí que surge a real necessidade da mortificação. Ela é necessária tanto para a salvação como para a perfeição, assim como já falamos sobre isso na penitência. Sobre a necessidade para a salvação, podemos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer: se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Ou seja, se há uma inclinação sua que te leva a pecar, seja radical em extirpá-la, em rechaçar, para que não seja jogado, você um dia seja condenado ao inferno. E na carta de São Paulo aos Romanos, de fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ou seja, na medida em que mortificamos as nossas más inclinações, chamadas as obras da carne, os nossos inimigos espirituais, que a gente já viu, né? O mundo, o demônio e a carne, que se não mortificarmos, não teremos uma vida em Deus. A verdade é que se a gente não tiver o cuidado de mortificar a carne, essa tríplice concupiscência, como tantas vezes falamos nas aulas iniciais desse curso,
que permanece em nós depois do pecado original, depois da nossa restauração em Cristo, estimulada ainda essa tríplice concupiscência pelo mundo e pelo demônio, isso nos arrasta ao mal e coloca um risco à salvação. Daí vem a necessidade também para a salvação. Mas é mais ainda necessária para a perfeição, porque ela decorre da própria natureza da perfeição. Nós vimos lá nas videoaulas de 15 a 17, falamos 3 aulas sobre a perfeição da vida cristã, e vimos que a perfeição no fundo consiste no amor a Deus levado até o sacrifício e imolação de si mesmo, nos sacrificarmos por Deus. Então tem os dois lados, o lado do amor a Deus e o lado da crucificação, do lado do imolar-se, que está estreitamente ligado com a mortificação e a penitência. Então é aquela passagem que já dissemos: se alguém que quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Vejam que o livro da imitação de Cristo vai dizer: os que fazem mais progresso na virtude são os que se esforçam mais varonilmente em combater tudo que é mais contrário às suas inclinações. Então, quer progredir mais rápido? Esforça-te para combater mais varonilmente tudo que é contrário a Deus, tudo que é mais contrário às inclinações, ou seja, ir contra a si mesmo. Então, como a gente falou, né, a finalidade da mortificação é unir-nos a Deus. Todavia, isso não é possível sem que antes nos desapegarmos de tudo que é desordenado, né, nas criaturas e também as nossas más inclinações. Não vamos conseguir nos unir a Deus. Na verdade, o Espírito Santo que recebemos no batismo, né, ele sempre nos inspira a buscar desapego, a buscar a humildade, a buscar a simplicidade, até mesmo a pobreza, a buscar até a penitência e a mortificação. Por outro lado, né, a nossa carne, o nosso corpo deseja honra, deseja prazer, deseja riquezas, e muitas vezes somos inclinados a isso. Então há entre nós essa luta incessante entre aquilo que sabemos que é o correto, que Deus nos inspira a fazer, mas aquilo que o nosso corpo nos pede, que o corpo, o nosso intelecto nos pede, porque o prazer não é só físico, é também prazer intelectual, de vaidade, de honra, de glória. Se não nos empenharmos nessa luta incessante, não vamos conseguir manter a fidelidade a Deus, sem essa renúncia, sem esse esforço, né? Então a alma que não se mortifica, em pouco tempo apega-se desordenadamente às criaturas e aos prazeres. Ela começa a ceder um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e vai deslizando devagarzinho. E o problema é que isso nunca é de uma vez só, é sempre muito aos poucos. Não pense que Satanás vem nos mostrar um saco de açúcar, diga: come esse saco de açúcar, você sabe que faz mal, não vai comer um saco de açúcar, mas ele nos dá uma balinha. Nos dá uma balinha, é doce, muito bom, não é pecado, não tem nada a ver, pensamos assim, e aí comemos mais uma balinha, e mais outra, e de repente comemos o saco de açúcar, deslizamos para o pecado, que era justamente a finalidade que ele queria. Então, se cedemos sempre por prazer, né, sem negar as coisas até mesmo permitidas, né, formamos um hábito que nos domina. Então esse hábito vai nos dominar e com isso não conseguimos resistir às tentações, porque estamos tão acostumados a deixar-se dominar por um hábito que é quando a tentação é mais forte não temos força para vencer. A nossa vontade está enfraquecida, porque não exercitamos a ir contra a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E por isso o Padre Tanqueray vai dizer de maneira peremptória, né, maneira forte: devemos nos convencer de que não há possibilidade de perfeição nem de virtude sem mortificação. Vou repetir: não há possibilidade de perfeição nem de virtude sem mortificação. São as palavras do Padre Tanqueray, muito verdadeiras. Agora, a mortificação sempre nos parece uma coisa dura, áspera, difícil, mas na verdade ela é uma fonte de bens quase indizíveis, indescritíveis. São Paulo aos Coríntios vai dizer: estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as tribulações, as nossas tribulações. E a imitação de Cristo vai confirmar e diz assim: da cruz dimanam as suavidades celestes, a fortaleza da alma, a alegria do espírito. Quem na verdade assume a cruz com verdadeira abnegação, com verdadeira vontade, começa a encontrar consolações em Deus muito fortes e muito grandes, de tal forma que é quase paradoxal, né? Uma coisa quase parece até contraditória, né? Porque em princípio sofrimentos e abnegações deveríamos levar à melancolia, à tristeza, etc. No entanto, o que a gente constata na vida dos santos, né? Primeiro, que eles
padecem sofrimentos terríveis, muitas vezes, e fazem mortificações heróicas. E, ao mesmo tempo, tem uma paciência, uma alegria, uma tranquilidade, uma serenidade, né, que demonstram em todos os momentos, em qualquer lugar e a todos os momentos gozam de uma paz profunda, embora padecendo sofrimentos horríveis. Então, aquilo que parece paradoxal não é para eles. Sofrem tudo aquilo e ao mesmo tempo estão inteiramente felizes, em paz, cheios de Deus, transbordam Deus. É aquilo que digo, né? A felicidade não tem nada a ver com a cruz. Na verdade, até aqueles que encontram a felicidade na cruz, esses sim venceram o mundo, encontraram Jesus, encontraram a paz, encontraram o caminho da cruz, que é loucura para os outros. Bom, a prática da mortificação. Primeiro, a mortificação ela deve abranger o homem inteiro, né? O corpo e alma. Eu já falei isso no final da aula passada, o homem é corpo e alma. Então, quem não está inteiramente disciplinado torna-se para si mesmo ocasião de pecado, porque não se domina a si próprio, nem pode dar-se a Deus, que se não sou dono de mim mesmo, não consigo dar o que eu não tenho, ou seja, não sou dono de mim. Então eu posso até fazer uma oração bonita, e é muito válida até reforçar sempre essa oração, mas tendo essa consciência, tenho que me dominar melhor, tenho que fazer isso e pedir a graça de Deus para que isso aconteça, e ao mesmo tempo dar a resposta, exercitando na mortificação. O padre Garrigou-Lagrange, ele vai falar no livro Das 3 Idades da Vida Interior: oração sem mortificação é uma alma sem corpo, e mortificação sem oração é um corpo sem alma. Ou seja, as duas coisas, oração e mortificação, devem caminhar juntas. No fundo, a gente sabe que é a nossa vontade que peca. Ou seja, é ela que adere a uma inclinação interior que vai dizer eu quero fazer aquilo independente da vontade de Deus. Mas essa vontade ela tem como que cúmplices, ou seja, instrumentos que é o nosso corpo e os nossos sentidos que clamam à vontade que se faça que ceda aquele prazer, aquela satisfação pessoal, aquele apego à criatura, aquela paixão, etc, etc. Então, o tempo todo o intelecto dizendo isso não está correto, quando está bem formado, obviamente, né? E ao mesmo tempo o corpo tendendo para uma satisfação pessoal, né? E aí acaba a vontade cedendo, que é a única que peca. Então, a mortificação visa combater esse prazer, a satisfação pessoal. Primeiro, tem que esclarecer que o prazer em si não é um mal. Ao contrário, é um bem quando está subordinado ao fim para o qual Deus o criou. Então, o prazer na alimentação, ele é um bem. É até um incentivo para que nós nos alimentemos e com isso estejamos nutridos. E também o prazer sexual a fim de incentivar até a própria reprodução. Agora, o prazer não é um fim também. O prazer também é um meio. Um grande problema do mundo é fazer do prazer um fim. O prazer não é um fim, é um meio. Ou seja, é desejar esse prazer em si mesmo, né? Sem relação com a obrigação. Quando menos é um perigo. Ou seja, não é que não possa ter uma satisfação, até por uma recreação, até para revigorar as forças, mas há que se cuidar bastante para não se criar o apego. Então, a mortificação consiste, em primeiro lugar, privar-se dos prazeres maus, ou seja, aqueles que levam ao pecado, obviamente. Depois, renunciar àqueles prazeres perigosos, para não se expor ao pecado. Então, são prazeres que eu sei que pode me levar a algo pecaminoso mais cedo, mais tarde, ou até quase imediatamente. Então, eu busco me privar deles para evitar pecar novamente. E a mortificação consiste, inclusive, na abstenção de prazeres lícitos, para melhor assegurar esse império da vontade. Então, eu aprendo, por exemplo, na hora da refeição, a privar-me de alguma coisa que eu gosto, ou a comer alguma coisa que eu não gosto. E com isso, vou exercendo esse domínio para mim mesmo, sobre mim mesmo. Então aprendo a acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais não é pecado, mas me privar um pouco do sono para exercer esse domínio contra o meu corpo e assim por diante. Em relação à prática da mortificação, diríamos ainda que ela deve ser feita sempre com prudência e com discrição. Com prudência, né? Porque ela deve ser condizente com as nossas forças físicas, também com nossas forças morais. Veja que alguém que é fraco não vai conseguir levantar talvez um peso de 20 quilos, mas depois que ele se exercita, faz um pouco de exercício, ele consegue levantar o peso de 20 quilos com muita tranquilidade. Então,
No início da nossa vida espiritual, do progresso espiritual, devemos escolher uma mortificação que esteja compatível com nossas forças. Não consigo rezar o rosário diariamente? Também a oração é a mesma coisa. Comece com uma pequena oração, com menos tempo. Não consigo fazer o jejum de um dia todo? Faça uma janta. Faça apenas uma abstinência de carne. Faça uma coisa leve que eu sei, isso eu consigo, isso é fácil para mim. Com um pouquinho de esforço eu sei que consigo tranquilamente. Então escolha isso. Depois de se habituar, então vamos incrementar, vamos aumentar isso aí, até que a vontade esteja fortalecida e isso se torna fácil. E se torna mesmo. A pessoa vai se habituando e vai se tornando cada vez mais fácil. Então é preciso administrar as forças morais, para não se impor no início assim privações excessivas. Normalmente, quando a pessoa coloca uma privação excessiva muito grande, vou fazer jejum 3 dias seguidos, ela acaba desistindo logo e pior, abandona tudo. Pensa que não consegue e acaba abandonando tudo. São Francisco de Sales vai dizer: estamos expostos a grandes tentações em 2 estados, quando o corpo está demasiadamente nutrido ou excessivamente abatido. Então, nos 2 casos, acabamos sendo tentados excessivamente, muito mais do que deveríamos. Então, a prudência é você regular conforme a sua capacidade. E uma vez que não regulei, que fiz aquilo, deixei tudo, acabamos caindo na tibieza, o que é muito pernicioso. É também importante em relação à prática da mortificação que ela esteja assim em harmonia com os nossos deveres de Estado. Aquilo que é obrigatório vem antes da mortificação. Já vimos na aula anterior que a obediência é melhor que o sacrifício. Então eu, como pai, como empregado ou como religioso, ou eu tenho as minhas obrigações dentro da família, dentro do trabalho. Essas vêm em primeiro lugar. Ainda ontem escutei um sacerdote comentar: se eu tenho família, não tenho o direito de ficar o dia inteiro na igreja rezando e largando a família. Tenho o dever de cuidar, primeira coisa, ser um bom cristão dentro de uma família, dando um bom exemplo. Também uma mãe de família com vários filhos não tem direito a submeter-se a austeridades, né, que prejudicam o cumprimento dos deveres. Aquele empregado que trabalha no serviço pesado, precisa de energia para trabalhar, também não vai se submeter a um jejum que o faça perder as forças, vai acabar sendo demitido. Também é imprudência. Então, o dever de Estado está em primeiro lugar, né? Então, esse é uma outra questão da prática da mortificação. Além disso, há uma hierarquia entre as mortificações. As mortificações interiores são as que têm maior valor, as exteriores são menos importantes, são menos valorosas, mas é verdade que não podemos perder de vista que as mortificações exteriores facilitam as interiores. Então, por exemplo, querer disciplinar a imaginação, se não mortificar a visão, lendo tudo, olhando para tudo, não vai conseguir, vai ser de pouco proveito, então não se consegue. Veja que existe um escritor do século XIX, o padre William Fabre, escritor de espiritualidade muito famoso na época, vai dizer o seguinte: se existe uma doutrina segura, é a seguinte: é impossível haver mortificação interior sem mortificação exterior, e esta deve preceder aquela. Numa palavra, a mortificação corporal é indispensável à espiritualidade. Ou seja, é mais importante a mortificação interior? Sim, mas ela normalmente se inicia com a mortificação exterior. Então, mortificação dos olhos, mortificação do paladar, como a gente vai ver já na aula seguinte. O padre Tanqueray vai dizer que foi um erro dos modernistas zombar das austeridades dos cristãos dos primeiros séculos, que fazia-se muita penitência. Hoje em dia, chegamos a ver pessoas dizendo que isso é uma bobagem, que não se faz penitência, não conhece nada, não entende nada sobre o domínio, nem sobre o progresso espiritual. Porque se quisesse ser santo, quisesse santificar-se, veria logo de imediato a necessidade premente, a necessidade total de se fazer mortificação e penitência. Os santos de todas as épocas castigavam o corpo e faziam severas penitências. Queremos nós então ser santos sem nos mortificar? É impossível. Talvez algum mártir não tenha feito mortificação, mesmo assim entregou a sua vida, né, pelo martírio. Mas não existe santo na história da igreja que não tenha feito, que morreu de morte natural, como assim dizer, né, que não tenha feito muita mortificação e muita penitência. Eu vou fechar essa aula com umas frases ditas pelo São João Maria Vianney, desse livro de Francis Trochu. Ele vai citar a seguinte passagem: um pároco que se lamentava em sua presença da frieza dos paroquianos e da ineficácia do seu zelo, São João Maria Vianney respondeu com estas frases:
Vossa Reverendíssima tem pregado, tem orado, tem jejuado, tem se disciplinado, tem dormido sobre leito duro? Enquanto não tiver feito isso, não tem direito de se queixar. Esse aqui seria até um pouco mais próprio, falar sobre satisfação, sobre penitência, mas realmente não lembrei dessa passagem na aula anterior, e ela também é bem colocada na aula de hoje, por isso estou citando, né? Ou seja, o próprio São João Maria Vianney está reclamando que os paroquianos ou que as pessoas às vezes não se convertem, que você não toca as pessoas. Então ele vai fazer a mesma pergunta: tem jejuado, tem se disciplinado, tem dormido sobre chão duro? São tudo coisas que, claro, que vão sendo acrescentadas aos poucos, né? Sempre lembrando da prudência, um pouquinho de cada vez, e vai se aumentando, e vamos ver como o Senhor vai nos enchendo de paz, de alegria, como isso nos transforma. Conhecendo, começamos a vivenciar a teologia da cruz, e isso nós vamos vendo a eficácia muito forte, tanto para a nossa vida como para os demais. Agradecemos a atenção de todos, era isso que tínhamos para comentar a respeito da mortificação, que esse assunto vai se estender com mais especificidade nas próximas aulas. Muito obrigado a todos, salve Maria, nossa mãe, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.